Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, claro, tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Boa noite a todos. Mais um domingo com os nossos estudos do livro Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Boa noite a Júlia e a Sandra, que vão vir se reunir a mim, né? Para que a gente possa fazer mais um estudo, meditar um pouquinho sobre essa lição que Joana traz essa noite. Mais uma vez, como em tantas outras lições desse livro, Joana traça um quadro muito belo sobre a oração. A sensível instrutora
vem nos falar que através da oração nós alcançamos um melhor entendimento sobre coisas, fatos e pessoas. Vale dizer que, pelo poder da oração, nós enxergamos diferente. Nós vemos e sentimos diferente. Fala ainda Joana que a oração é um antídoto. E aí ela diz que pode ser usada em medida emergencial, numa guerra, num combate, mas ela pode também, se nós tivermos persistência, dedicação, perseverança, ela nos traz terapêutica com resultados mais poderosos ainda. Quando eu li isso de Joana, eu pensei, efetivamente, quando nós estamos num combate, numa guerra, quando algo muito violento acontece contra alguém, há medidas emergenciais que podem e devem ser tomadas, o que empresta os primeiros socorros. Então, em geral, num campo de batalha, os médicos e enfermeiros, a primeira dedicação que eles têm, a primeira coisa que eles objetivam fazer é evitar que aquela pessoa morra. É fazer realmente procedimentos hospitalares ou cirúrgicos de emergência. Ao contrário, quando a gente tem já uma doença que se prolonga, nós buscamos um médico, iniciamos um tratamento. Se é preciso uma cirurgia, essa cirurgia é feita com maiores cuidados. Em situações, digamos assim, mais confortáveis. Há um cuidado maior. Então, a oração, segundo Joana, ela pode vir. Ou numa emergência, quando temos de agir de pronto, quando precisamos do auxílio naquele momento, ou ela pode vir na forma de auxílio terapêutico contínuo e efetivo. Então, a oração pode ser usada por nós dessas duas formas. Para não dizer que a oração pode ser usada sempre. Para Joana, ainda, não há desculpas nem impedimentos que nos impeçam de orar. Se alguém chegar e falar assim, mas eu não sei orar. Você ora tão bonito. Ora para mim, por favor. O outro até pode orar. Porque nós podemos orar por nós, solicitando auxílio a nós mesmos, como podemos orar, e sempre fazemos isso, solicitando auxílio para aqueles que amamos, para os nossos amigos, para ter desconhecidos, para a humanidade toda. Mas o fato é que nós não temos desculpas para orar. Porque para orar não é preciso falar, muito menos falar bonito. Para orar é buscar uma conexão. Então, não é preciso falar, não é preciso falar bonito. Não é preciso um local especial. Eu só posso orar naquela igreja, naquele centro, no meu quarto. Não é preciso uma hora certa. Não. Eu posso entrar em conexão com Deus a hora que eu quiser. Eu posso buscar forças que me auxiliem a qualquer hora, em qualquer lugar, através do pensamento simples, do sentir simples. Porque a oração também não precisa de rituais, de roupas especiais, cor de roupa especial, vela acesa. Não é preciso nada disso. Não que isso não seja importante para quem quer utilizar isso. Respeitamos todo o desejo, toda a forma de se dirigir ao Criador, que as criaturas possam estipular. Mas, para nós espíritas, não é preciso nada disso. Para nós espíritas, basta, digamos assim, o sentir
e o direcionamento do nosso pensar. Pensamento é força, que nós ainda desconhecemos a potência, segundo o que os próprios espíritos dizem. A parte frontal do nosso cérebro, que é, digamos assim, a mais recente aquisição do homem, ela ainda não é totalmente compreendida e, segundo os próprios espíritos, ainda é pouco explorada, porque ela vem se desenvolvendo lentamente e vai estar desenvolvida no homem sublimado, no homem que já tiver uma maior cota de desapego dos bens materiais. Queiramos que seja o homem do terceiro milênio. Todos nós queremos chegar a esse ponto. Todos nós buscamos chegar num ponto em que estar com o Senhor seja uma constante. Porque estar com o Senhor não é tão somente o êxtase dos santos, dos yogis. Estar com o Senhor é estar consciente das tarefas que precisamos desenvolver. É estar consciente de que nós buscamos desenvolver a luz que há em nós. De que nós elegemos porque hoje entendemos e compreendemos profundamente que o amor é o destino que nos aguarda. E que todos os desafios do mundo, as experiências do cotidiano, encarnados e desencarnados, nos convidam para esse desabrochar da criatura imortal. Segundo Joana, através da sincera oração e da calma e da confiança que vem dela, porque em geral, quando nós oramos com sinceridade, quando o nosso sentimento, o nosso pensamento está em oração, isso não quer dizer que precisa de longo tempo, não. Mas é preciso que haja essa busca íntima. Em geral, quando oramos dessa forma, imediatamente nós alcançamos uma certa cota de calma e de confiança. Mesmo nos momentos de desespero, é a atividade emergencial, é a cirurgia de emergência, que é só para estancar uma hemorragia, a hemorragia do desespero. Então, quando nós oramos, mesmo que de forma breve, e às vezes nem formulamos grandes pensamentos, não. O pensamento, em geral, nessas situações emergenciais é só assim: Senhor, me ajuda, me dá força. Estou precisando. Então, essa oração, mesmo dessa forma simples, rápida, mais íntima, ela traz calma e confiança. E essa calma e confiança renova, mesmo que a gente não perceba, a esperança. E nesse instante, nós não permitimos, segundo Joana, que o carro do desespero continue correndo sem freios. Porque não podemos nos iludir. Nós encarnados e os desencarnados também. Nossos irmãos, todos nós irmãos, atravessamos desafios muito significativos na presente jornada. Em qualquer âmbito da Terra, em qualquer dos planos da vida, nós vamos encontrar criaturas sendo chamadas a experienciar aprendizados raramente fáceis. Talvez sejam raramente fáceis por conta do próprio estágio evolutivo em que todos nos encontramos,
estágio, digamos assim, intermediário, onde nós, muitos, buscamos o bem, mas ainda não conseguimos praticá-lo como gostaríamos de praticar. E ainda trazemos em nós muitas fraquezas, muitas imperfeições. Ainda nos sentimos frágeis diante de muitos convites da vida, que vem através de desafios, de dor, de perdas, de despedidas. Pela oração, nós olhamos para a humanidade no decorrer dos séculos, aliás. E nós podemos perceber que a oração nos mais diferentes povos, nas mais diferentes expressões religiosas, ela vem amparando os mais fracos, os combalidos. Ela vem sustentando os sofredores. Isso tudo, palavras de Joana, dando energia aos heróis, coragem aos mártires. Pois, segundo Joana, é por ela que nós falamos aos ouvidos divinos. E é por ela que nós recebemos sublimes respostas. Pela oração, nós podemos nos recordar de quem somos. Não da Cristiane, pessoa encarnada, personalidade, mas do espírito que sou. Que a Sandra é, que a Júlia é, que a Marina é, que o Fred é, que cada um de nós é. Pela oração nós podemos nos recordar disso, de que somos espírito imortal. Mas também através da oração nós podemos pensar sobre quem gostaríamos de ser. Nós podemos meditar e almejar aprendizados efetivos para nós mesmos. Na oração eu sei quem sou. E eu sei, pelo menos posso saber, quem eu quero ser. E porque muitas vezes eu também sei que sou frágil ainda, eu peço ajuda para que o Senhor me ajude a ser melhor de quem eu sou. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele afirma que não há prece sem resposta. E que a oração, filha do amor, não é apenas súplica. Quer dizer, para André Luiz, oração não é só ficar pedindo. Não é só, Senhor, preciso disso, preciso daquilo, dá um jeito naquilo, dá um jeito naquilo outro. Não é só súplica. Mas ela é comunhão entre Criador e criatura. E é então o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Olha novamente o poder da energia. Nós desconhecemos ainda a força do nosso pensamento e, em consequência, desconhecemos ainda a força desta conexão entre Criador e criatura que vem da oração. Volto a dizer que nós estamos falando da oração que é encontro íntimo. Não é a oração só falada, só lida, só cantada. É da sentida. Ela pode ser lida, mas eu tenho que sentir o que eu leio. Ela pode ser falada em voz alta, mas eu tenho que estar vibrando, me emocionando com aquilo que eu falo. Ela pode ser cantada, mas aquilo tem que me arrepiar. Tem que me fazer chorar às vezes. Tal a emoção que aquela oração cantada traz para mim. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, por sua vez, ele vai dizer que a prece impulsiona as escondidas energias do coração. Ele fala que nós temos energias oriundas do coração. Olha o chakra cardíaco aí. Vibrando emoções, energias profundas. E essa impulsão que dá essas energias do coração, segundo Emmanuel,
liberta-se, quer dizer, essas energias se libertam também com imagens do que nós desejamos. Olha aí, as forças do coração aliadas à potência do nosso querer. Eu quero. E isso, estas energias do coração, quer dizer, energias que vêm do sentimento, mas as imagens que vêm da força do que eu quero, elas ascendem, elas sobem aos planos espirituais, tocando inteligências visíveis e invisíveis, ou seja, isso que vibra de mim, energias do que eu sinto, imagens do que eu desejo, elas tocam encarnados e desencarnados. Os que nos rodeiam. Porque também os encarnados são espíritos. Então, bem eles sentem essas vibrações que saem de nós. Assim como os desencarnados as sentem. E as inteligências invisíveis se deixam tocar por elas e nos trazem respostas dos planos divinos. Segundo Emmanuel, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, é dedução disso que eu falei, de inteligências invisíveis, que as nossas orações tocam as inteligências invisíveis voltadas ao trabalho do bem. Bons espíritos. São eles que nos auxiliam, trazendo as respostas, o auxílio que buscamos. Novamente, no livro Missionários da Luz, André Luiz vai afirmar que a oração eleva o nível mental. Nós podemos deduzir, então, que quando, através da oração, eu me acalmo, eu confio e eu tenho nova esperança, o meu nível mental melhora. A minha vibração se modifica. E isso vale para aquele que ora porque crê. Crê que é possível obter esse auxílio, essa ajuda, essa vitalização. Há imensos, segundo André Luiz, há imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentando em toda parte em nome do nosso Pai. Entenderam por quê? Às vezes aquela oração emergencial, rápida, sem muitos palavreados ou sem muitos pensamentos, ela também surte efeito. E entenderam então por quê? Que quando eu persevero, quando eu busco essa conexão com o Pai através da oração, todo dia, eu tenho uma terapêutica a longo prazo. São tantas as considerações e informações sobre a oração em relação a essa prece íntima e sincera. Porque é prece íntima, mas não precisa ser em silêncio. Como eu falei, pode ser falado. Essa forma de buscar o Pai é simples. Mas quantas respostas e auxílios nós podemos obter através dela a nos amparar nos complexos desafios da vida. Pensem nisso. Mas eu quero agora chamar a Júlia e a Sandra, porque eu estou morrendo de curiosidade para saber o que elas vão trazer para mim aprender mais. Porque toda semana eu estou aprendendo muito. Um beijo para vocês. Com você, Júlia. Obrigada. Boa noite a todos. Falar depois da Cristiane é difícil, né? Porque a Cristiane... Sai daqui, por favor. A Cristiane tem uma capacidade de síntese muito grande, né? Ela consegue traduzir a página
que é objeto de nosso estudo, com palavras muito assertivas, né? E hoje eu fiquei assim, hoje não, né? Eu fico com é muito interessante, porque assim, acabou essa página de hoje, eu já estou pensando na próxima, tá? Eu fico a semana inteira com esse tema na minha mente, né? E o convite à oração, falar sobre a prece, sobre a oração, parece simples, mas não é. É um tema muito complexo. E é interessante porque é de uma complexidade tão grande e, ao mesmo tempo, está presente no nosso dia a dia, né? É algo com o qual nós lidamos, pelo menos a maioria de nós deve lidar, diuturnamente. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou abordar na reunião desse domingo esse tema da oração? E aí veio em mim, né, a intuição, o que me trouxe à mente, o que veio à mente, foi a forma como nós trabalhamos isso na evangelização. E na evangelização, tanto na evangelização infantil como na evangelização do adolescente, nós trabalhamos, ensinamos a criança a orar. Primeiramente, nós ensinamos a criança a orar, né? Porque, logicamente, que as crianças chegam, cada uma de uma família diferente, né? Mas elas podem ter aprendido de uma maneira diferente daquela que na casa espírita terão oportunidade de aprender. E como é que a gente introduz esse assunto da prece com as crianças? Nós ensinamos a criança que a prece ela é constituída de 3 partes. A primeira é o louvar a Deus. A segunda parte da prece deve ser agradecer. E a última, a terceira, é pedir. Então, louvar, agradecer e pedir. E assim, em todo encontro da Escola Espírita de Evangelização, nós reforçamos com as crianças e o evangelizador, né, ele pratica esse modelo para que elas possam interiorizá-lo. Daí vocês podem pensar, né, mas por que eu preciso louvar a Deus? Deus não precisa de ser louvado, ele não precisa. Nós precisamos louvá-lo. A necessidade é nossa. Por quê? Porque quando você inicia a sua oração louvando a Deus, você está ratificando para você, no seu íntimo, como disse muito bem Cristiane, né, que você reconhece a presença de Deus no universo, como energia, como força, como inteligência suprema, arquiteto geral do universo, né? Então, louvar a Deus é reconhecer para cada um de nós a presença divina na nossa vida. Por isso é importante louvar a Deus, né? Porque nós reconhecemos, por intermédio deste louvor, que nós somos as criaturas, mas Ele é o Criador, né? E é muito interessante porque nessas orações que são, digamos assim, mais comuns, né, que a Igreja Católica divulgou, por exemplo, a Ave Maria. Como é que começa a Ave Maria? Ave Maria cheia de graça. Quer dizer, é uma louvação a Maria, né? A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, como é que começa? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, a oração, ela traz esse início de louvação, justamente porque é uma forma de nós humanos reconhecermos a presença divina na nossa vida. Depois, por que agradecer? Por que passamos da louvação, do louvor, ao agradecimento? Porque agradecer é expressar gratidão. Nós já trabalhamos aqui o convite de Joana à gratidão. E eu me lembro que eu trouxe para vocês a palavra gratitude. Então, eu penso que quando a gente está orando
e a gente agradece, nós estamos nos colocando nessa posição de gratitude, de reconhecimento a Deus, né? De gratidão pela vida que nós recebemos, pela oportunidade que tivemos de viver como espírito, né? Individualizado, de termos essa potência criativa como filhos do Criador. Então, agradecer é importante também, porque o agradecimento reforça essa atitude, esse comportamento de gratidão, que é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. E, por fim, o pedir. Pedir. E é muito interessante, porque geralmente a gente começa ao contrário, a gente começa pedindo, né? Quem de nós, num momento de agonia, de dificuldade, né, não começa conversando com Deus pedindo? A maioria de nós faz isso. Por quê? Porque a nossa tendência é exatamente acreditar, né, que Deus está à nossa disposição. Que nós podemos, de alguma maneira, invocá-lo a qualquer momento. Podemos, sim. E recebemos, sim. Mas nós precisamos, primeiramente, pensar, né, em nós. Mas será que nós temos realmente, né, digamos assim, essas virtudes, essas qualificações para começar pedindo? Quando a gente lida com uma pessoa e essa pessoa só vem com um pedido para nós, como é que nós reagimos? Nós somos imperfeitos, Deus não é. Claro que não é. É claro que Deus compreende todas as nossas necessidades, as nossas falhas e as nossas dificuldades. Mas nós precisamos de pensar racionalmente nisso, né? E aí, nós precisamos de pedir, não de acordo com aquilo que a gente acha que necessita, mas nós precisamos refletir e pedir como a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Que seja feita a vontade de Deus. Porque o universo conspira ao nosso favor. Deus sabe do que nós precisamos. Então, nós devemos pedir sempre aquilo que for o melhor para nós, e não aquilo que a gente pensa que seja o melhor. Quantas vezes na nossa vida, né? Eu já vivi isso muitas vezes. Nós temos assim, nós nos deparamos com uma situação diante da qual achamos que é um problema muito sério, uma dificuldade, como é que nós vamos dar conta de resolver isso, né? E muito tempo depois, nós vemos que aquilo que no passado se afigurou como algo difícil, sombrio, mais adiante, nós percebemos que foi o que nós precisávamos, né? Meu sogro, ele contava uma história, né? Sempre, ele dizia assim, que quando uma pessoa vem, que quando você vai pedir alguma coisa a alguém, ou quando alguém vem pedir alguma coisa a você, você deve pensar sempre assim, se é para meu bem ou para meu mal. Porque tudo que você pede pode vir para o seu bem ou pode vir para o seu mal, né? Então, é preciso que a gente tenha bastante discernimento, compreensão naquilo que nós pedimos a Deus, aceitando o que vem para nós, né? Aceitando. Porque só vem para nós o que nós precisamos. Vem aquilo que nós precisamos para aprender. Joana diz aqui nesse convite à oração, ela usa uma terminologia que eu achei muito interessante. Ela diz assim, que a oração é um interfone, por meio do qual, ela diz assim, por meio do qual o ser humano fala aos ouvidos divinos, e por cujos fios recebe as sublimes respostas. Que aí, acho essa comparação, essa metáfora dela muito interessante, porque é isso que acontece. Se você tem um interfone, você não está vendo a pessoa, né? Mas você se comunica com ela por intermédio daquele aparelho, né? A pessoa te escuta e te responde. Então, ela faz essa comparação da oração com um interfone, né?
E vejam vocês, quando a pessoa está em desespero, ela fala atabalhoadamente, ela fala sem interrupção, ela muitas vezes fala coisas sem sentido. Então, Cristiane trouxe essa ideia que eu quero também ratificar, né? A oração, ela deve ser realizada sem desespero. Nos momentos difíceis, e todos nós passamos por momentos difíceis, nós devemos essa situação de desespero, estarmos desesperados. Porque o que é o desespero? É não ter esperança. Desespero, desesperança, sem esperança, né? E quando você se desespera, você perde a esperança na vida, você não tem como se comunicar com ninguém. Você fica ilhado, você fica isolado, porque você só vai usar esse interfone se houver alguma esperança dentro de você. Então, nós precisamos evitar essas situações de desespero, porque o desespero é uma porta aberta para a confusão mental, para a atração, né, de energias negativas que, nesse momento, se apoderam de nós. A oração, ela afasta as angústias. Você está aflita, você está com uma angústia, não desesperado. Você está angustiado, você está passando por uma dificuldade, você está triste, né? Porque a tristeza é um sentimento válido, nós não devemos nos afastar da tristeza. A tristeza, como a alegria, fazem parte da vida. E muitas vezes nós nos sentimos tristes. E aí recorremos à oração. E nesse momento, o que faz a oração conosco? Nos alivia. Permite que aquele sentimento de tristeza não se transforme em depressão. Né? Porque a tristeza é uma coisa, a depressão é outra. A oração, ela tem essa força, né, de nos manter firmes nos nossos propósitos. Orar é algo que, sem dúvida alguma, nos aproxima de Deus. Não há dúvida em relação a isso. É o nosso meio, é o nosso canal comunicativo, né? E a gente só ora, a gente só realiza prece porque a gente tem certeza de que Deus trabalha sempre para o nosso bem, como disse o apóstolo Paulo. Paulo de Tarso escreveu sobre isso. Deus trabalha sempre para o nosso bem. Sempre. Então, diante das adversidades da vida, dos problemas, das dificuldades pelas quais nós passamos, nós precisamos, né, voltar para dentro de nós para buscar essa comunicação com Deus. Com aqueles espíritos que nos acompanham, nosso anjo da guarda, os nossos espíritos benfeitores, né, que estão sempre à disposição para nos ajudar. E aí Cristiane disse muito bem, não precisa de local, não precisa de orar em voz alta, não precisa de nenhum ritual. Nós espíritas, nós adquirimos essa compreensão. A prece, ela precisa de ritual, não precisa de ritual para a prece. A prece é algo de foro íntimo, sai de dentro de nós, do nosso coração, né? E uma coisa importante que eu penso que o Espiritismo nos dá, e por isso nós não nos desesperamos, é que o fim será sempre melhor do que o começo. Porque nós estamos destinados à felicidade. Nós estamos destinados à evolução. Então, devemos orar, sim, confiantes de que o fim será sempre melhor do que o estado em que nós nos encontramos ou o começo, né, em que nos originamos. Agora vamos ouvir a nossa amiga Sandra, que de certo vai ter muita coisa importante para nos trazer a respeito da oração. Boa noite, queridas. Boa noite, meus amigos do domingo.
Como se a Júlia, se você acha difícil falar depois da crise, imagina a minha situação aqui, que falo depois da crise e depois de você. Ah, não. Eu só tenho a meu favor que eu sou a primeira a falar. Só Nada isso. Sandra, você sempre Porque de resto, experiência e conhecimento, vocês estão muito na frente. Não Eu tem estou essa, pensando isso. Se a Júlia está achando difícil falar depois da crise, a minha situação fica bem pior, que eu falo depois da crise e depois da Júlia. Mas vamos não. lá. não. Você dá conta. Muito Vamos bem, lá, melhor gente. que nós. A Joana começa o texto dessa noite, a lição dessa noite, com a frase do Evangelho de Lucas, do capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Em busca desse ensinamento, eu recorri a Teresa d'Ávila. E por quê? Madre Teresa d'Ávila, né? Uma religiosa católica, uma doutora da igreja. Por que eu recorri a Teresa d'Ávila? Porque ela é a grande mestra da oração. E para mim, conhecer Teresa d'Ávila, gente, é conhecer verdadeiramente um caminho de oração. E se a gente quer mesmo conhecer Teresa d'Ávila, eu vou sugerir a vocês, quem queira conhecer Teresa d'Ávila, esse livro, gente. Um livro mediúnico, uma psicografia, é um livro maravilhoso. Perdoe-te, da mediunidade de Amália Domingos Soler. Nesse livro, o espírito vem ditando, que ele foi ditado no final do século XIX, e agora foi ditado de 1897 a 1899, em Grácia, na Espanha. Em momento algum, ele usou os nomes, né, de Teresa d'Ávila e de Maria Madalena. Mas quem lê o livro vai chegar a essa conclusão, porque fica claríssimo isso, né? Inclusive, aqui na contracapa é o que está dizendo. Começa em tempos imemoriais, na antiga civilização de Atlântida, o espírito Íris, depois ele reencarna como Maria Madalena, e depois reencarna como Madre Teresa de Ávila. Então, é um livro belíssimo e vocês vão poder conhecer a fundo Teresa de Ávila, que é a última reencarnação de Maria Madalena. Então, vamos voltar a Teresa de Ávila, que é a grande mestra da oração. Teresa de Ávila tem 3 livros. O Livro da Vida, que é um livro autobiográfico, O Caminho da Perfeição, e As Moradas do Castelo Interior. Eu vou falar hoje sobre As Moradas do Castelo Interior, que foi um livro que, quando eu li pela primeira vez, eu devorei o livro. E depois eu precisei relê-lo para poder estudar. Então, a primeira vez eu simplesmente devorei, depois eu voltei a ler para poder estudar. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro para vocês, que é um livro maravilhoso e que nos dá muito prazer lê-lo, e com o qual nós vamos aprender muito, muito mesmo sobre oração. O que ela chama de moradas do castelo interior? O castelo interior é a nossa alma. E nesse castelo tem várias moradas, tem vários aposentos. No total, são 7 moradas, são 7 aposentos. E Teresa nos diz, abre aspas, a nossa alma é imortal, é um castelo, e Deus habita nele, lá no mais íntimo da nossa alma. Portanto, o nosso céu pode ser aqui mesmo, dentro de nós. E a única porta de entrada nesse castelo é a oração. A oração reflexiva, interiorizante. Aquela oração que propicia um encontro entre Deus e você.
Ali você reflete sobre a sua vida e conversa com ele. Vejam se ela não é realmente uma mestra da oração. Olha a definição que ela dá. Então, refletindo, né, sobre o que Teresa nos diz. O castelo interior do qual ela trata é a nossa alma imortal. E para entrarmos nesse castelo, a única porta é a oração. É isso. A oração nos abre a porta de acesso às moradas. E aí nós temos várias etapas. Primeira morada, segunda morada, terceira morada, quarta morada, quinta morada, sexta morada, até a sétima morada. Ou o sétimo aposento, que é o mais interno, o mais reservado, o nosso mais íntimo aposento. Eu vou falar de uma forma bem resumida para vocês o que são essas moradas. Abre aspas, gente, palavras de Teresa. Pelo que posso entender, a porta para entrar no castelo é a oração. Não digo oração mental, mais que a vocal. Para haver oração, é necessário que haja reflexão. O que ela está nos dizendo aqui, gente, é que não é uma oração cheia de rituais, como a Júlia já disse, como a Cris já disse, mas é aquele diálogo espontâneo, é aquele diálogo verdadeiro com Deus. Abram aspas. Não é ir ali rezar, mexer os lábios. Orar é uma reflexão, é um diálogo com Deus. E sem essa reflexão, não existe entrada no nosso castelo. Bom, então, nós sabemos que a única forma de entrar dentro do nosso castelo interior, dentro da nossa alma, é através da oração. Essa oração reflexiva, essa conversa espontânea, sem ritual nenhum com Deus. Então, nós entramos no castelo, nós saímos do lado de fora do castelo e entramos no castelo. Nós estamos ali na primeira morada, no primeiro aposento, vamos dizer, nós estamos ali no hall de entrada do castelo. E agora, para passar para a segunda morada? Saí do lado de fora, entrei no primeiro aposento, estou ali no hall de entrada, eu consegui isso através dessa oração reflexiva, através da minha conversa espontânea com Deus. E agora, para eu sair da primeira morada, do primeiro aposento e passar para a segunda morada, como é que é? Claro que nós vamos continuar orando, precisamos continuar orando, mas também vamos tentar nos desapegar dos prazeres e recompensas materiais que nos afastam da espiritualidade. Ela continua nos dizendo: vamos tentar nos desapegar daquilo que é só material, daquilo que é só terreno, para podermos nos dedicar mais aos valores espiritual. É essa a senha. Disciplina nas orações reflexivas, nas orações interiorizantes, naquela conversa espontânea com Deus, né? E começar a se desapegar dos prazeres e recompensas imediatas, para que possamos ir melhorando cada vez mais essa conexão, né, com a espiritualidade. O Wi-Fi vai ficando cada vez mais potente e com isso nós podemos adentrar à segunda morada. Saímos desse hall de entrada do castelo e vamos para a segunda morada através da disciplina nas orações e do desapego aos prazeres das coisas materiais, dos prazeres imediatos. Aqui na segunda morada, precisamos ter como lema o orai e vigiai. Porque ela diz que no momento em que adentramos a segunda morada, aparecem os demônios. O que são os demônios que ela chama? Os obstáculos à nossa jornada evolutiva.
As dificuldades vão aparecer para que nós possamos desistir daquela disciplina com a oração. As tribulações vão ficar à nossa volta, para que a gente largue mão, para que não dê tempo da gente fazer nenhuma oração. Nossa, hoje o dia foi tão corrido, quando eu vi já acabou o dia, eu estou tão cansada, e eu vou dormir e eu esqueço de orar. Como diz a Júlia, de louvar, de agradecer, né? E se for o caso, de pedir. Então, as tribulações vão ficando à nossa volta para que a gente acabe largando mão. Mas aí ela dá a dica. A fé, abram aspas, a vossa fé vos ensinará o que deve ser feito. Aferrem-se ao vosso grau máximo de fé. Gente, é só prestar atenção na nossa intuição. Porque nessa segunda morada acontecem muitas recaídas. Nós deixamos de fazer as orações ou porque nós estamos com preguiça, ou porque esquecemos, ou porque não estamos muito afim hoje, ou porque estamos muito cansados, né? E aí o que acontece? Nós vamos perdendo aquele hábito da oração. Agora, um segredo, gente, que isso, se não me engano, é o Haroldo Dutra que sempre comenta nas palestras dele, isso mesmo. É um segredinho que ele dá para que a gente tenha esse hábito saudável. Ele dá essa dica para nos ajudar a evitar essas recaídas. Termos amizades espirituais. Um grupo de amigos que tenham os mesmos interesses, os mesmos objetivos. Por que os grupos de pessoas que têm problemas iguais funcionam? Por exemplo, o grupo de alcoólatras anônimos, o AA, funciona. Por que grupos de obesos, né, tipo vigilantes do peso, funcionam? Porque nós temos um objetivo comum, nós temos um interesse comum, sempre tem alguém que está um pouco acima de mim, que já conseguiu mais, tem mais conquistas do que eu, mais objetivos do que eu, sempre tem aquele que está mais abaixo, então sempre tem aquele que está acima e que me puxa para cima, sempre tem aquele que está mais abaixo e que eu sempre vou ajudar, vou buscar, mas a meta, o objetivo é sempre o mesmo. Então, esse grupo de iguais, ele funciona muito. Então, a gente tem um grupo de iguais, de amizades, né? Um grupo de amigos espirituais, como diz o Haroldo Dutra, funciona muito. Por quê? Porque a gente sempre tem alguém que nos puxa para cima e alguém que a gente precisa ajudar e para trazer na hora dessa oração. Então, o que ela nos diz aqui, né? Nesse aposento ou nessa morada, é que é a disciplina, é a perseverança que vai me colocar na terceira morada, no terceiro aposento. E aqui na terceira morada, nós já temos uma rotina espiritual estabelecida, né? Eu já formei hábitos saudáveis no meu dia a dia. A espiritualidade já faz parte da minha rotina, já faz parte do meu cotidiano. E aí eu sinto necessidade de auxiliar o próximo. Aí eu começo a incorporar no meu cotidiano as obras de assistência. Eu começo a incorporar no meu cotidiano o serviço no bem. O auxílio ao irmão menos favorecido se torna o meu sentido de vida. Então, nessa terceira morada, além da oração, que a oração faz parte, além dessa disciplina, dessa persistência, desse desapego, né, essas recompensas materiais, dessas recompensas imediatas, eu tenho como sentido de vida a caridade, a obra assistencial, a ajuda ao meu irmão menos favorecido, né? E aí ela diz que depois de muitos anos nesse terceiro aposento, a gente passa para o quarto aposento. E aqui é interessante, gente, porque muitas vezes a providência divina vai ter que dar uma ajudinha nessa transição, porque senão eu vou acomodar aqui nesse terceiro aposento, nessa terceira morada. Então, a providência divina vai dar uma ajudinha nessa transição. Normalmente acontece alguma coisa na nossa vida. Vem uma contingência externa que
puxa o meu tapete, que me joga lá dentro da quarta morada. São as provas reencarnatórias, as circunstâncias difíceis que aparecem na vida, né? É um problema financeiro grave que me deixa desesperado, um problema sério com o filho, e nesse momento eu sinto que o chão abriu sob os meus pés, uma doença grave que surge repentinamente na família e que desestabiliza totalmente a dinâmica familiar. Para alguns até o coronavírus, né? Sei lá. Algo que realmente nos deixa sem chão. E aí eu sinto que eu não tenho mais chão, que eu preciso acionar as minhas asas, né, gente? E é aí que nós ascendemos. É aí que você sobe. Você é sugado para dentro de si mesmo. Porque essa realidade externa, a vida mundana perdeu totalmente a graça para você. Você não sente mais os prazeres que sentia antes. O seu contentamento está na intimidade consigo mesmo e com a espiritualidade maior. O que acontece nessa morada, gente, na quarta morada, é um movimento de recolhimento. É um apelo interior. A pessoa começa a gostar de ficar sozinha. E aqui nessa quarta morada, a credencial que te possibilita permanecer nesse aposento é a aceitação. A forma como a gente lida com esse sofrimento, com essas provas, né? Porque tem aquelas pessoas que não aceitam essas dificuldades, esse sofrimento intenso, e que não vão adiante, não persistem, né? Porque elas se revoltam. Elas acham que estão sendo injustiçadas. Poxa, gente, logo eu que sou tão rezadeira, que sou tão caridosa, né? E estou passando por isso. Então, as pessoas vão se tornando amargas, vão se tornando irritadas ou então depressivas. Porque a depressão, muitas vezes, vem dessa não aceitação da realidade. Então, tem esses que não aceitam, né? Esse sofrimento, essas provas reencarnatórias, mas tem aqueles que lidam com aceitação e que adentram, né, essa quarta morada, porque eles aceitam, eles conhecem essa lei de causa e efeito, eles têm consciência de que não existe sofredor inocente, e o que está acontecendo comigo é o que deveria acontecer. É aquilo que está lá no meu planejamento reencarnatório. E aqui a Teresa fala algo muito bonito, gente. Abram aspas. Os nossos 5 sentidos e as coisas exteriores vão se perdendo, ao passo que a alma vai recuperando os seus que havia perdido. Fecha aspas. O que ela está dizendo com isso? Que eu vou perdendo essa conexão com o mundo exterior, com o mundo material, e eu vou ganhando sensibilidade, eu vou aguçando a minha mediunidade, né? E nesse capítulo, ela usa um exemplo que eu gostei demais, que foi o exemplo do assovio. Ela fala o seguinte, abram aspas. É como um assovio bem suave, que vem de dentro, que ninguém mesmo ouve, mas você ouve. Alguém está me chamando. E tem tanta força esse assovio do pastor que quem o escuta abandona as coisas exteriores e entra no castelo. É um movimento de recolhimento. É um apelo interior. E aqui, gente, ela fala, a oração já não é fazer muita coisa, não é nem mesmo meditar. Precisa meditar mais. É se deixar ser atraída por Deus. É escutar esse assovio que te chama. É ouvir Deus. E aí vem a quinta morada. Aqui ela diz, na quinta morada, não se engane com o demônio transfigurado de anjo de luz. Fecha aspas. Abram aspas lá. Não se engane com o demônio transfigurado de anjo de luz. Fecha aspas. Nós espíritas, né, sabemos que as visões e os transes, né,
Os estados de contemplação de Teresa d'Ávila eram grandes manifestações mediúnicas, né? Então, nós vamos pensar nas mistificações, e quando ela aconselha o confessar constante, fica para nós a dica, né? Da conduta moral reta, do orai e vigiai, para que essa conexão, esse canal, né? Essas manifestações mediúnicas, porque naquele momento lá da quarta morada, que o sofrimento aguçou a minha mediunidade, eu virei um canal aberto, né? Então, para que essa conexão, essas manifestações mediúnicas, quando elas acontecerem comigo, sejam com a espiritualidade de luz e não espíritos zombeteiros, para que nós tenhamos esse discernimento. E a sexta morada, bonita a sexta morada, porque aqui ela trabalha o, abram aspas, o carregar a nossa cruz. Ela fala o seguinte: assim como Jesus carregou a sua própria cruz, todos temos a nossa própria, que foi talhada para nós, do tamanho exato que nós precisamos. E nós sabemos, né, gente, que ela foi talhada durante o nosso planejamento reencarnatório, né? Ela diz, Teresa diz, abram aspas, Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que a que podemos carregar, fecham aspas. A sétima morada e última, o lugar mais íntimo, mais interno, mais profundo. Aqui ela trata, né, da nossa união com Deus. Está lá na página 231 do livro, ela falando. Quem se une a Deus, quem se une a Ele, se torna um só espírito. Fecha aspas. E eu quero concluir, que nosso tempo venceu, né? Eu quero concluir a minha fala com essa frase de Teresa d'Ávila. Abram aspas. O nosso amor a Deus não é feito de pensamentos, nem de palavras, mas de obras. Obras de caridade, obras de serviço aos nossos irmãos. Fecham aspas. Gente, essa talvez seja a oração mais sincera a Deus, eu penso. A caridade verdadeira. Aquela que sai espontânea daqui de dentro em direção ao meu próximo. Eu acho que essa é a verdadeira oração. A oração verdadeira, a oração espontânea, aquela que todos nós precisamos fazer. E fica aqui a dica de leitura, que eu acho que é um livro que todos nós precisamos ler antes de desencarnar. As Moradas do Castelo Interior, de Teresa d'Ávila. E esse também é muito bom. Esse outro ficou lá no consultório, eu não tenho para mostrar a capa para vocês. Mas esse aqui também, são as encarnações dela lá em Atlântida, como Íris, depois como Maria Madalena e finalmente como Teresa d'Ávila. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a vocês, Sandra e Júlia. Boa noite a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Boa noite, bom domingo, finalzinho de domingo para todos. Muito abençoado. Isso, né?